Quem não veio? O que houve? O que houve com vocês, hein? Quarta-feira é culto, pessoal. Dependendo da tua estrada, se você deixar para abastecer, não sei se você já foi na Via Lagos. Alguém já foi para Cabo Frio, Búzios, pegando a Via Lagos? Não tem posto de gasolina não, tá? Se você não abastecer antes, você não consegue chegar até o destino, entendeu? Assim também é a visão de quarta-feira, pessoal. Acho que domingo a domingo fica muito confortável para a gente, né? Se você faltou por causa de saúde, de trabalho, ok, mas não deixa de vir na quarta-feira, não. É sempre muito importante. Afinal de contas, também quarta-feira é a palavra que nós temos nas células, né? Então é muito importante você ouvir, fazer suas anotações, participar e depois na célula você falar com os irmãos também, diluir um pouco do seu conhecimento, né? Então nós iremos terminar a mensagem sobre marionetes, ok? Nós vimos aqui na quarta-feira, em Éfeso capítulo 2, do verso 1 ao verso 8, se eu não estou enganado aqui, não, verso 7, ok? Então vamos fazer essa leitura inicial do 1 ao 7 e depois a gente dá essa continuidade aí, para que tenhamos o entendimento, fazer uma recapitulação aí daquilo que nós já ouvimos na quarta-feira, ok? A quem não sabe, quarta-feira paramos em 7 versículos, a igreja foi tomada pelo Espírito Santo. Muitas pessoas tiveram as suas experiências aqui, foram extraordinárias. Eu estou falando a verdade ou mentira? Quem teve na quarta-feira? Com esse gritinho, quem teve na quarta-feira? Isso, desse jeito. E hoje nós iremos então terminar essa mensagem que o Senhor nos deu. Nós estamos trabalhando com o livro de Éfesos, tá legal? A igreja de Éfesos, nós estamos aqui diluindo a carta do apóstolo Paulo, essa igreja linda, saudosa. E eu havia falado com os irmãos que não havia necessidade de entrarmos aqui no livro de Éfesos, mas houve algumas necessidades por algumas palavras que foram achadas e algumas adversidades de outras igrejas. Porém, nós saímos de Colossense e algo meio parecido, mas Éfeso tem algo diferente e essas palavras, esses algo diferentes estão sendo para nós aqui desafiador, como essa palavra de marionete aqui, e entre outras, né? Nós começamos de trás para frente, vamos lá no capítulo 6, falamos das armaduras de Deus, agora estamos aqui rebobinando a fita e voltando aos primeiros capítulos aqui. E hoje nós iremos ver aqui, a propósito, as duas faces, o porquê que nós falamos de marionete, como nós éramos, tá? E como nós devemos estar, pelo menos devemos estar, aquilo que Deus sonhou, né? Do versículo 1 ao 7, ele fala das obras maléficas, malignas, obras carnais, no qual nós tínhamos, praticávamos, e depois ele diz o desejo, como é que ele quer que nós estejamos, né? A esperança que ele tem em que nós possamos nos comportar a partir do versículo 8 até o final do capítulo 2 aí, ok? Então nós iremos ver as duas vertentes, como eu era e como eu devo estar e como Deus quer que eu esteja. E assim nós iremos caminhar. Vamos lá, todo mundo iniciando aí a leitura no verso 1, só para nós trazermos à memória aqui o que nós lemos. Vocês estavam mortos, está vendo? Por causa da sua desobediência aos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração daqueles que se recusam a obedecer. Todos vocês viviam desse modo, seguindo o desejo ardente e a inclinação da natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como também os demais. Mas Deus, Ele é tão rico em misericórdia que nos amou tanto. Embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Jesus Cristo. E pela graça vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou como Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá nos apontar como exemplo da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade em que demonstrou por nós em Cristo Jesus. Por favor, aos irmãos, repetem comigo, por favor, aí o verso número 7, por favor. Portanto,
Portanto, nas eras futuras, Deus poderá, repete aí direitinho, vai, Deus poderá apontar-nos como exemplo da sua riqueza insuperável, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós, nos entregando o seu Filho, Jesus. Então, há um apontamento e uma declaratória da parte de Deus, dizendo que Ele espera que todos aqueles que entregaram a vida para Jesus tenham em sua alma, em suas atitudes, no seu estilo de vida, no seu modo de viver, de pensar, de agir, de falar, a natureza da imitação do Filho de Deus. Sede meus imitadores como eu sou de Jesus, diz o apóstolo Paulo. O próprio Cristo, Ele pediu que nós sejamos manso, humilde de coração, como Ele também é. Então, há um reflexo da manifestação da nossa conversão. O texto de 1 ao 6 é um texto que dá para nós uma ânsia de vômito. Lembrarmos de tudo que nós éramos e tudo que nós fazíamos, de tudo aquilo que nós tínhamos como vexatória. Quantas vezes nós discriminamos a própria igreja em que você está sentado hoje. Você fala, todo pastor é ladrão, a igreja não presta. Quantas vezes você já falou mal de crente hoje, está cuspindo no prato, e hoje lambe até a beirada do prato que comeu? Quem já falou mal de igreja? Levanta a mão. Quem já falou mal de crente? Entendeu? E hoje você está lambendo um pratinho pela beirada. É gostoso ou não é? Agora cá para nós, tem gente falando mal de você. É a vida, né? Tem gente certamente falando aquele crente lá, e é por aí. Então nós temos aqui dois contextos. O Paulo, ele diz à igreja de Éfeso como eles eram, né? E eu quero trabalhar justamente aqui essa parte no qual nós trabalhamos na quarta-feira. Quem aqui roubava, quem aqui, né, manchava a imagem da família, quem aqui lançava o nome do pai e da mãe na lama, quem era mau exemplo, né, de um péssimo caráter. Então nós éramos esse tipo de pessoa. Agora Deus nos aponta como alguém que devemos ser espelho para outros. Na mesma carta de Éfeso, capítulo 4, verso 27, ele diz assim, não deis lugar ao diabo. É um versículo bem pequeno, Marco, põe aí, por favor. É um versículo bem pequeno, mas ele tem grande significado se nós abrirmos nossa vida e nosso coração para esse entendimento. Efésios 4, 27. Diz assim, 4, 27. Beleza. Nessa versão NVT diz, não dê oportunidades, né? Tá bom, oportunidade e lugar. Muito obrigado. Corrigido e fiel. Não deis lugar ao diabo. Então o diabo, ele precisa de uma casa para morar. Repete comigo, o diabo precisa de uma casa para morar, de um casamento para habitar, de uma mente vazia para governar. Então ele diz, não deis lugar ao diabo. Ou seja, ele precisa de um lugar para habitar. Eu dou o lugar se eu quiser. E ele vai falar sobre alguns comportamentos após esse versículo. Quer ver? O 28 e 29, se eu não estou enganado. Aquele que furtava, irmãos, quem nunca pegou algo que não era seu? Uma caneta Bic que você escreveu e alguém não te pediu de volta e você colocou na bolsa, isso é roubo. Isso é roubo. Isso é roubo. Alguém deixou cair R$2, você viu falar R$2, tal. O troco errado que você recebeu no mercado, isso é roubo. Isso é roubo. Então ele diz, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Sabe aquela vida da facilidade? Aquela vida que a gente é esperta, a gente quer sempre sair na vantagem. Aquela coisa de brasileiros, de carioca, de Bangu, então, nem se fala, né? O cara é esperto, o cara nunca pode perder, tem que sempre sair na vantagem, né? Então ele diz, aquele que furtava, por favor, não furte mais. Antes trabalha fazendo com suas mãos o que é bom, para que tenha com repartir com o que tiver necessidade. Agora, escandaloso é o próximo, aquele que mentia. Porque a gente é criado numa cultura assim, a mãe recebe uma visita daqueles caras que vendem imóvel na porta, né? Aí vai lá e compra aquela cadeira de balanço. Quem é aqui daquela cadeira de balanço daquela época? Aí vem aqueles caras lá do Ceará, né? Aí ia lá cobrar. Aí fala que eu não estou. Aí você ia lá e falou, minha mãe mandou falar que não está. Né? Aí você diz, a mãe falou assim, diz que eu não estou aí. Aí você ia lá e mentia também, você replicava. Então, você foi nascido, crescido e se acostumou a falar uma mentirazinha que não faz sentido. Você estava fazendo isso? Não, não estava. Aí ele vai ensinar.
no verso 29, por favor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que for torpe, só que for boa para promover edificação e que dê graça aos que ouvem. Bota na NVT, alguma versão vai dizer sobre mentira, linguajar sujo, insultante. Alguma versão vai dizer sobre mentira. Tudo dá na mesma coisa. Evite linguajar sujo, insultante, que toda palavra seja boa e útil, a fim de dar ânimo àqueles que ouvem. Ou seja, quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais. Então ele chama para uma vida de caráter e dignidade, irmãos. E aqui está a dificuldade. Como é que eu vou quebrar tudo que as referências da minha vida, ou aqueles que me criaram, me ensinaram a fazer? Amar os seus pais é necessário e é uma prioridade, mas copiar os erros dele seria uma tolice. Eu acho que todos nós podemos aqui pegar o amor dos nossos pais, a reverência dos nossos pais, a mesma coisa. Talvez você esteja aqui, a tua dificuldade é se converter ao Evangelho, porque você tem memória afetiva da sua mãe, colocando imagem para santos. Você tem uma referência do dia 23 de outubro, dia de São Jorge, você tem o dia 12, dia da Aparecida. Aí talvez você tenha essas coisas todinha, porque você ama a mamãe. A sua mãe não ouviu o que você está ouvindo. Então a gente quer replicar até os erros dos nossos pais. Uma vez que nós conhecemos Jesus agora, irmãos, nós devemos ter um carinho, um afeto, um respeito pelos nossos pais. Mas se eles estiverem vivos, devemos converter para convertê-los também. E se não estivesse assim, não for o seu caso, se eles já partiram dessa vida, você não precisa levar uma cultura de tradição e de erro, no qual você sabe que hoje está errado. Então esse é o desafio da carta de Éfeso, principalmente esse capítulo 2, aonde Paulo ele entra para a cidade de Éfeso, fica por 3 anos na cidade de Éfeso. Capítulo 19 de Atos, capítulo 20 nos descreve essa fala de Paulo. Paulo é rejeitado na sinagoga, parece que alguém já está pregando o evangelho lá, mas tem umas doutrinas erradas, algo errado. Então Paulo entra lá, ele é rejeitado, ele se separa para a escola de Tirano e começa a falar com esses caras, começa a pregar. Acho que, se eu não me engano, quarta-feira retrasado, o pastor Sérgio, ele trouxe o capítulo 19, não foi, Sérgio? Está aí? 19, daquele fato em que os filhos de Cefas, se você olhar o texto, é filho de sacerdote, eles tentam usar o nome de Paulo, possivelmente estava numa escola de Tirano dessa, né, uma escola de profeta. Eles tentam usar o nome de Paulo, filho de sacerdote, ou seja, já havia ali um sacerdote, já havia uma igreja também ali, alguém estava fazendo um trabalho, mas não estava fazendo bem feito, não tinha surtido o efeito em que quando Paulo chegou começou a ter. Quando você olha o capítulo 19, você já vê que Paulo coloca para ele o batismo no Espírito Santo. Possivelmente alguém que chegou ali também, pode ser até o Apolo, pregou somente o batismo do arrependimento, o batismo das águas. Aí Paulo pergunta para ele: vocês não receberam a dádiva de Deus, Espírito Santo? Nunca ouvimos falar nisso aí. Existe? Existe. Paulo impondo as mãos sobre ele, os homens são batizados. Então começa uma revolução em Éfeso através da vida do apóstolo Paulo. Aí esses caras ficam apaixonados pelos ensinamentos de Paulo, aí eles tentam replicar, mas somente no falar. E talvez o demônio não obedece o que você fala, mas ele obedece quem você é. Entendeu? O demônio não vai obedecer os versículos que você conhece, ele vai obedecer o teu caráter, a tua postura. Ele vai obedecer o que acabamos de ler: não deis lugar ao diabo, quem roubava não rouba mais, quem mentia não minta mais. Então o demônio obedece uma vida de caráter. Aí eles tentam tirar esse demônio de pessoas, dizendo: eu expulso você em nome de Jesus Cristo que Paulo prega. Os demônios olham para ele e falam: cara, Jesus Cristo a gente conhece e nos submetemos a ele, Paulo também, mas vocês quem são? Aí nesse fator em que esses homens apanham, eles tomam um sacode, Satanás arrepia ele, bate nele, ele sai de lá quase nu. Nesse fator, ao invés de minguar a igreja e todo mundo agora ficar com medo, pelo contrário, o temor começou a acontecer. Por quê? Porque convalidou mais ainda o testemunho de Paulo, a veracidade que Paulo prega. Você imagina o diabo dizer assim: eu conheço Jesus e Paulo. Você que está entendendo isso? O próprio Satanás disse assim: eu conheço Paulo. Validou o que Paulo foi fazer ali. Após ouvir isso, porque nesse episódio, acredito que tinha uma plateia muito grande ali. Aí os caras que eram feiticeiros, aonde eu quero entrar aqui, os caras que eram feiticeiros, que eram um monte de pessoas agoeiras, ou seja, tinha um místico de Deus ali,
Ártemis tinha um templo. Não sei se você lembra daquela parábola que eu trouxe aqui sobre o Alexandre, o artesão, aquele que era ourives, que fazia imagens, né? Ele esbarrou com Paulo, não quis, foi contra Paulo, nem defendeu ele no tribunal, porque ele tinha o interesse das suas joias sendo vendidas, suas imagens sendo vendidas, né? Então ele foi aquele que paralisou o ministério de Paulo. Paulo disse: entreguei Alexandre a Satanás. Infelizmente o nome, né? Entreguei Alexandre a Satanás. Mas aí não quero dizer somente Alexandre, pode ser o André, pode ser o João, todos aqueles que se opõem à vontade, aos homens que Deus levanta, devemos entregar nas mãos. Hoje nós falamos mãos de Deus, porque nós somos bonzinhos e românticos. Mas na verdade, todo aquele que se opõe à obra, irmão, que não quer se deter a Deus e a autoridade que Deus entregou, que Satanás se ande e tire do nosso meio. Senão quem vai ser impedido da salvação somos nós. Esse tipo de pessoas embaralham o nosso ministério. Então essa coisa meio romântica de entregar o perverso na mão de Deus, irmãos, ele não quer. Tem que deixar apanhar e aprender com o inimigo ali mesmo, para que possa reconhecer a grandeza de Deus. Aí dentro desse episódio de Atos 19 ali, esses homens batem nos filhos do sacerdote e o testemunho cresce. O testemunho vem adiante, porque o nome de Paulo foi falado pelos demônios. Resumo de toda essa história: os feiticeiros da ilha grega toda pegaram seus livros de magias, pegaram seus livros de espíritas e jogaram na fogueira, e o valor estimado era tão grande, mas tão grande, em que chamou mais atenção ainda. É como se Paulo tivesse ganho ali de 30% a 40% da ilha nesse exato momento. Algumas pessoas vão dizer uma porcentagem. Nesse exato momento, 30% a 40% se juntaram. Aí você vai ouvir agora o que eu vou dizer do capítulo 2, do verso 11 em diante, de Éfeso, em que parece que houve um ciúme daqueles que eram já judeus, já eram cristãos, né? E falou: não, mas a gente está aqui há muito tempo, esses caras chegaram agora, esses caras se converteram agora, né? Olha o que eles faziam, agora quer beber dessas águas. Aí parece que isso continua sendo impregnado até os dias de hoje, né? Aqueles crentes antigos, eles desdenham aqueles que estão chegando agora, né? E houve a mesma coisa aqui, nessa ilha, nessa carta aqui, aquele ciúme dos crentes mais antigos, achando que eles são embaixadores do reino e não abrem lugar para aqueles que estão chegando agora. Só para você dar uma olhadinha, Marcos, coloca aí Atos 19, aquele texto que eu trouxe aí, para nós termos um embasamento. Dá uma olhada só, Atos 19, olha que texto lindo, verso 18, por favor. Vejam bem comigo, irmãos. Muitos dos que creram confessaram as suas obras pecaminosas, e vários deles que haviam praticado o quê? Feitiçaria. Eu não estou falando de uma obra de alguém que vai ali meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas, de 3 em 3 horas, né? Botar ali um frango, uma pipoca. Isso também é algo pecaminoso demais. Mas eu estou dizendo daqueles feiticeiros. Sabe o que é feiticeiro? O voodoo. Aqueles que mexem, sabe, em coisas bem profundas, que fazem sacrifício até, se for necessário, de humanos, com crianças, entendeu? Eram feiticeiros que praticavam as suas feitiçarias, trouxeram seus livros de encantamento e queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim a mensagem a respeito de Jesus se espalhou plenamente e teve efeito o quê? Poderoso. Aparentemente, Satanás dando um piau no filho de um sacerdote era escândalo para a igreja, mas aquilo serviu de quê? De testemunho. De que forma? Aspas, com Deus não se brinca. Maravilhoso, né? Com Deus não se brinca. Agora presta atenção, nós estamos falando de feiticeiro. Todo feiticeiro tem a sua célula, tem o seu grupo. Todo centro de umbanda, de espírita, todo lugar de outra religião tem o seu grupo. Se o cabeça se converte, está entendendo a porcentagem da cidade? Está entendendo? Porque os feiticeiros que faziam, agora se converteram. Pegaram seus livros, que eles passavam como ritual para outros, jogaram naquela fogueira. Imagina aqueles que estavam sob o domínio deles. Aqueles que falavam: esse aqui é o meu pai de santo, esse aqui é meu feiticeiro, né? Isso aqui é... Todo mundo também se converteu após ele. Então eu tenho uma notícia boa. Talvez é você aqui o chefe da casa, talvez é você aqui o pai da família, a mãe, o líder do trabalho. Por que Deus dá um tiro tão certeiro na liderança? Porque
Ao mesmo tempo que a Bíblia diz, ó, fere o pastor, as ovelhas se perdem. Imagine ganhar o líder, ganhar o cabeça. Vai ser mais fácil daqueles que te seguirem aquilo que você crê também. Tem alguém comigo aí? Não. Dá um tapinha no ombro da pessoa do seu lado e fala, por isso que você está aqui. Você é espelho e exemplo para outros. Viu, Bill? Viu? É por isso que nós estamos aqui. É desse jeito. Então você imagina o vulco-vulco que agora que acontece nessa ilha e na igreja de Éfeso. Imagine o que está acontecendo nessa igreja. Imagine esse assunto. Qual o assunto pertinente? Suponhamos que seja hoje, né? Hoje é dia 9, pessoal? 8. Dia 8 de junho, passando rápido, a gente quase fala 8 de dezembro, né? 8 de junho. Imagine hoje, por exemplo, aqui, né? Um pai de santo do Rio de Janeiro, as divindades aí, a galera toda para trás aí se convertendo, fechando os seus lugares de espiritismo e abrindo congregações. A gente tem que orar por isso, pessoal. Por quê? Porque aconteceu aqui. Essa semana eu vi IBGE de algumas estatísticas dizendo que a religião que mais cresce, tá, é o cristianismo. Eu até botei uma provocativa no meu story dizendo assim, cara, eu queria só ver o efeito da igreja, porque número a gente tem, mas a violência não diminui, o divórcio continua acontecendo, ok? Os abortos continuam acontecendo. Então, o que adianta ter cristão, mas ter divórcio dentro da igreja? O que adianta ter cristão, mas o roubo continuar acontecendo? Por quê? A maioria dos roubos que estão acontecendo na rua, vai ver o nome do cara, Josué. Aí o filho dele, o pai dele é um presbítero da igreja, é um pastor da igreja. Mas cadê o efeito? O efeito. Por isso que Deus falou para Gideão, 32 mil, muita gente. Então, a gente tem número, mas cadê o propósito? A gente está inchado, irmãos, inchado. Talvez a sua célula, por exemplo, sua célula tem 40. Mas quem faz o trabalho da célula? Quem limpa, quem ajuda? Eu vi um apelo ontem dos meninos aqui da limpeza da igreja, dizendo, por favor, socorre a gente. Quantas células eram ontem de limpeza, Sérgio? 4 células, o menino estava pedindo ajuda, 4 células, mas quem veio? Aí a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas todo mundo gosta do chamado, mas a escolha é dedo, cara. Não sei se você já fez um concurso, todo mundo é chamado para o concurso, mas agora a escolha é diferente, a escolha requer nota, compromisso, comportamento, aperfeiçoamento, e é o que Deus está dizendo no reino. Você acha, irmãos, que se Jesus voltar hoje, todo mundo que está aqui vai subir? Todo mundo já sabe quem não vai subir. Você acha que nós iremos subir, todos nós? Não vamos, irmão, porque dentro de cada banco, cada coração, a menina orou aqui falando assim, o coração, dá o coração para Deus, mas a gente sabe que mesmo com a canção, mesmo com a palavra, tem muita gente ainda com o coração adoecido, irado, amargurado, sabe, chateado, adoecido. A gente sabe que é muito bonito vocês aqui, vocês ficam lindos, olha só quantas pessoas bonitas, ó. A menina que está ali com o caderninho, está uma coisa linda, magrinha, a perna vem aqui, ó, ela está assim, muito bonito o nosso efeito. Eu não posso andar, esse homem não tira os olhos de mim, eu vou para cá, ele está me olhando, que legal, bacana, tudo atencioso, legal, mas será que é isso que Deus quer? Só isso que Deus quer? Uma roupa bonita, uma maquiagem bonita, cheguei no culto pontual, cara, mas é a minha vida espiritual, irmãos, a minha vida espiritual, precisamos usufruir de um verdadeiro e genuíno arrependimento, como essas páginas que nós iremos ler aqui nos mostra de verdade. Agora esses homens se converteram, glória a Deus, de 30% a 40% dessa ilha grega aqui se converteram. Posso ouvir um amém? Uau, bacana, bacana demais. Agora o que Deus espera deles? Você imagina pessoas convertidas agora que falam assim, não, agora eu sou o bam, agora eu tenho. Aí Paulo vai dar mais uma pauladinha na cabeça deles de leve, dizendo assim, verso 8, por favor, Marcos. Verso 8, não é NVT, tá? Verso 8, Efésios 2, verso 8. Efésios 2, verso 8. Vocês são salvos pela... Você já imaginou, você já se perguntou por que está escrito isso aqui? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dádiva de Deus. Qual é o contexto que eu acabei de explicar para vocês todo? Que essas pessoas que eram aqui, que mexiam com obra de voodoo, que eram verdadeiros feiticeiros, agora imagina eles
eles mudaram, se arrependeram daquilo, mas estão cheios de si. Não, eu fui usado lá. Então imagine que alguns comportamentos não foram suficientes e humildes para eles transitarem para o Evangelho. Ou seja, a marra que eles tinham lá, eles talvez continuaram com ela no Evangelho. Ou seja, não, as minhas obras, porque quando você vê o outro lado, né, a parte, quando a gente fala de, não quero falar umas palavras que possa machucar alguém aqui, mas você sabe que quando nós não somos cristãos, né, a gente fala muito do nosso paganismo. Por exemplo, não, eu acendi a vela, comprei a vela mais cara, eu andei de joelho, eu fui numa via toda. Não sei se você pega a Dutra, você vê os peregrinos indo, são dias e horas de viagem. Ou seja, então quando a gente se converte, eles se converteram, melhor dizendo aqui, mas eles não acabaram com essa arrogância e prepotência, achando que a obra era deles. Porque lá, eles, você imagina, eu não sei se você já viu, mas o respeito que um filho de santo, ele tem, é muito melhor do que uma ovelha tem do pastor. Eu nunca vi um filho de santo falar mal ou criticar um pai de santo. Nunca vi. Mas parece que esse lado não deixaram. Eles se converteram, mas não deixaram. Então essa prepotência e arrogância que eles tinham, essa beijação de anel, parece que quando eles foram para Cristo começaram e ficaram de novo. Eram convertidos, mas ainda não estavam tratados. Aí por isso que Paulo coloca isso: vocês são salvos pela graça. Então eles continuaram com a metanoia da obra, da campanha, né? Da campanha, do sacrifício lá. Então eles estavam assim: não, nós somos agora merecedores. Aí Paulo diz: não é não, cara. Engraçado que Paulo também não anula o que eles fazem. Não é para anular e deixar de fazer. Só que o que eu faço é um atributo de gente convertida, mas não é de gente que quer comprar o reino. Então vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Olha só a direta: isso não vem de vocês, isso é uma dádiva de Deus. Você pode estar aqui, irmã Rose, com essa camisa azulzinha Nike. Você pode estar aqui no louvor, Adriano, no teclado. Eu posso estar aqui pregando. Você pode ter o dom que você for, cada um com o seu dom. Mas, cara, isso não garante que a gente seja salvo por causa do dom. O dom você pode usar e no final você não tem compromisso com ele. Então não é a performance em que eles estavam vivendo. Na verdade, o que Paulo está querendo chamar a atenção é Deus é que dá a salvação. É Deus é que carimba o nosso passaporte. Não é minhas obras que eu vou comprá-lo. Senão eu viria aqui, entregaria dízimo, oferta e fala: fica aí, eu vou ali e volto, entendeu? Não é sobre isso, não é o que minha mão pode dar, mas é o que o meu coração pode se dobrar, entende? É isso que Paulo está chamando a atenção e que nós devemos prestar atenção. A salvação é um dom de Deus. As minhas obras, a minha escala, o meu serviço, né? Eu trabalho demais para Deus. Ok, bacana. O que isso vai mexer em Deus? Jesus, para falar de trabalho, ele vai dizer assim: vou dizer quem meu pai é. O meu pai trabalha até agora. Uma vez perguntaram para Jesus: você não está com fome não? Ele falou assim: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Pronto. Aí ele disse assim: a referência de vocês é minha e a do meu pai. O meu pai trabalha até agora e eu também. Então se você fala que faz muito, eu vou dizer para você: você não faz nada. A gente pode sacrificar, ficar aqui 24 horas, semana inteira, mas ainda é muito pouco. Porque o que você daria para você ser salvo? Não compra a salvação. A Bíblia diz que os sacerdotes, os reis, os profetas tentaram fazer o caminho. Tentaram. Quando eu digo isso, tentaram, apesar que havia uma profecia para o filho, eu vou dizer, o Paulo vai dizer, Romanos 3:23, todos pecaram, ou seja, todos tentaram se santificar e ninguém conseguiu. Porque o propósito da salvação é a santificação que Jesus fez. A Bíblia diz aí, 53, ele foi como ovelha muda levado ao matadouro. Essa a diferença, porque Davi foi um exemplo de rei, foi, mas adulterou. Moisés foi um exemplo de libertador, foi, mas quebrou o princípio, feriu a rocha. Então aqueles que a gente diz que são os melhores, fracassaram e erraram, mas ele não. Ele foi levado àquele matadouro, àquela cruz, sem nenhum tipo de pecado, e essa é a graça do Evangelho. É eu reconhecer que isso não me inibe de fazer as coisas boas, mas isso não traz glória para mim. Isso não deve encher o meu peito de orgulho, dizendo, nossa, Deus me usou hoje, foi tremendo louvor, tremenda palavra, olha como é que eu dei a cela hoje a minha oração teve poder. Não,
João 3,30, quando os discípulos de João Batista brigaram com o discípulo de Jesus, estavam lá dizendo quem era maior, ele estava pregando, batizando, e falou: não, peraí pessoal, humildade de João Batista, pregando arrependimento, tocando fogo no deserto da Judéia. Ele diz que ele cresça e eu diminua, e que isso não seja apenas uma canção, que essa canção não deixaremos de cantar, mas que ela nos lembre, na verdade, quem nós somos e o que ele é para nós, entendeu? Alguém pode dizer aí que ele cresça e eu diminua? Que ele cresça e eu diminua? Dá uma salva de palmas ao Senhor, então. Então nós estamos falando de salvação, estamos falando de quê? Então nós somos salvos pela, por favor, você nunca deve ter ouvido esse contexto de salvação dentro desse texto todo, que faz sentido, entendeu? Podemos aplicar em várias outras pregações, faz sentido também, mas aqui é exegese do que está acontecendo. Olha só, verso 9, não é uma recompensa pela boa prática das suas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Está entendendo a palavra orgulho? Então, o que Paulo detectou no coração deles? Esses líderes que se converteram, esses pais de santo, estão tudo orgulhosos, achando que é eles ainda. Você imagina, o cara é ousado, o cara pinta um muro da Brasil e coloca na Brasil assim, ó, traga a pessoa amada por certo. O cara está batendo no peito, irmão. Ele está desafiando a gente, que a gente vive orando aqui e Deus não reconcilia. Aí o cara bota dia determinado. Ele fala, em 7 dias eu trago. Gente, eu estou 10 anos aqui, tem coisas que não conseguimos fazer ainda. Aí o cara bota dia, aí você está dizendo assim, será que eu tenho fé de verdade? Aí você imagina, aquilo é um orgulho, porque ele está mandando, ele está dando uma ordem em Deus, né? Então ele é orgulhoso. Aí você imagina isso aqui, ó, não é uma recompensa, lembra que esses caras se converteram agora aqui nessa ilha, ó, não é recompensa de boas... não é recompensa pelas práticas de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. A palavra orgulho está descrita, e se Paulo está colocando orgulho, Paulo, meu irmão, não perde viagem. Paulo não fica jogando palavra no vento como se tivesse sem sentido, não sabe o que está fazendo, nem o que está falando. Paulo é bastante racional, e se ele colocou a palavra orgulho na salvação, e se no texto anterior a gente viu o que aconteceu, milhares e centenas de pessoas se converteram, só que não abandonaram o orgulho, ou seja, migraram para o evangelho, mas ainda estão cheios de emicipose, estão posudo, está tudo posudo, né? Não, eu me converti, mas eu não sou bobo, eu me converti, mas eu ainda, né? Eu me converti, mas o meu jeito, não. Nada vai mudar. Não, irmão, tudo mudou. Depois que você entrega a vida para Jesus, esquece, não é mais nada sobre você. Não é sobre o carro que você tem, não é sobre a força do seu braço que você tem agora, não. Então, irmão, o que é o evangelho de verdade? O que é a salvação de verdade? Vou voltar à pergunta de 5 minutos atrás. Se Jesus voltasse agora, quantos seriam salvos? Ninguém? Jesus voltasse agora, quantos seriam salvos? Nem. Se você é orgulhoso, você não seria. Porque o orgulho era quando você era uma velha criatura, correto? Aí você mudou para Jesus, diz que você se batizou, mas você ainda é uma pessoa orgulhosa, você não é salvo. É o que Paulo está corrigindo com essa doutrina para eles. Mudaram de religião, saíram do terreiro, agora estão indo para a igreja, mas as características não mudaram. Irmãos, quando a gente se converte, a nossa fala muda. A nossa fala muda. Você não consegue mais ser aquela pessoa, e aí, qual é? Então, estou falando essa parada? Não tem mais, cara. Eu vou dizer uma coisa, eu vou te dar motivos, Márcio, para dizer que não tem. Um dia os discípulos saíram para evangelizar, e falaram assim, a gente não sabe o que vai pregar, o que vai dizer. Jesus deu uma entrelinhas do que iria acontecer quando ele saísse para pregar. O meu espírito falará por vós. Então, quando a gente se converte de verdade, cara, a gente pode não saber a Bíblia toda, mas aquilo que a gente ouviu, o culto que a gente frequentou, está guardado. Eu guardei a tua palavra no meu coração. E quando for necessário, o Espírito Santo vai usar as palavras adequadas. Olha o que o Tiago diz no seu livro: de uma fonte não pode sair 2 tipos de água, ou ela é boa ou ela é amarga. Então, se eu me converti, e aqui eu estou dizendo, posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluia.
Mas quando eu entro no carro, se eu solto um palavrão, quando eu estou em casa, se eu solto um palavrão, eu não me converti, eu estou apenas convencido. Então há um convencimento nosso que tem atrapalhado a nossa conversão, né? Qual o convencimento? Não, pelo menos estou me esforçando, estou indo para a igreja. E tem gente dando tapinha nas tuas costas dizendo, tá bom, Deus entende nada, para com isso. Quando nós ouvimos aquilo que nós ouvimos, um culto desse já é necessário para eu parar de fumar, para parar de beber, para parar de xingar. Um culto como esse é necessário, porque está vendo que o jeito do pessoal que era lá da Pavirada entrou para a igreja, estão com Cristo, mas as características não mudaram. Não há evidência. Lembra do versículo 7 que foi fabuloso para nós? Deus quer apontar a gente como testemunha. Aí o cara se converte, aquele da glória, mas na casa ele fala palavrão, não dá para ser uma testemunha. Aí o cara se converte, mas ele continua ainda orgulhoso como ele era no mundo, não dá para ser uma testemunha. Não dá. Deus precisa de testemunhas leais e fiel. Sabe aquela coisa assim, ó? Caramba, é Zaqueu de verdade. Por que Jesus falou que é Zaqueu de verdade? Porque Zaqueu acabou com orgulho. Ele era um publicano, um cobrador de impostos, alguém que tinha liberdade para mandar prender, soltar. Ele era a Receita Federal dos tempos bíblicos, né? Então ele abre mão daquilo tudo. O próprio Jesus disse, chegou a salvação na tua casa. De que forma chegou a salvação? Quando ele quis reparar os erros que ele cometeu na vida. Então o que eu tenho aqui um conceito como alguém convertido? Tem alguém comigo? Não. Se distrai não. O que eu tenho um conceito como convertido? O Zaqueu, com as palavras de Jesus, hoje chegou a salvação nessa casa. Senhor, eu quero restituir. Ele não falou outra coisa, me batiza com o Espírito Santo, me batiza nas águas, deixa eu fazer parte do seu clube de discípulos, não falou outra coisa. Ele falou assim, antes de pedir o que é do reino, eu quero acertar a minha vida na terra. Ele disse assim, olha, eu quero restituir 4 vezes mais a quem eu defraudei. Eu já falei isso aqui, se eu abrir vai ser outras linhas e pregação, vai estender. Mas presta atenção, o cara queria abrir mão daquilo que ele estava autorizado pelo governo. A gente fala, não, eu estou fazendo o que é autoridade, porque eu não posso desobedecer a autoridade. E o que eu falo para vocês e para todos nós aqui, tudo aquilo que o nosso patrão, ou o nosso sistema, a autoridade que rege a nossa vida, pede, que quebra princípio, não é para ser obedecido. E agora o Zaqueu joga tudo para o chão, e ele diz assim, eu vou restituir 4 vezes mais a quem eu defraudei. Aí Jesus para o culto na casa dele, do pecador, ouvindo asneira. Olha lá, quem é esse que come com os pecadores? É aquilo que eu falo, o problema não é entrar na casa do pecador, o problema é como que a casa dele vai ficar depois que você passou por lá. Entendeu? Aí Jesus passou lá, mudou tudo. Era o Zaqueu o cobrador, agora chegou o Zaqueu, né? O humilde, o quebrantado, o convertido. Aí Jesus fala assim, hoje houve salvação nessa casa. Porque presta atenção, Zaqueu não saiu ainda para pagar as pessoas em que ele defraudou e roubou, cobrou exageradamente. Mas Zaqueu tem palavra, pela postura, o lugar em qual ele ocupava, uma pessoa que usava o nome de Roma, né? Ele tem palavra, e Jesus conhecia. E se tem uma coisa que a gente não engana, a Jesus não é o que a gente fala, mas é como o coração está. Jesus viu verdade e falou, hoje houve salvação nessa casa. Sua casa poderia ser uma casa, o seu nome poderia ser Zaqueu, antes de Jesus entrar na sua casa, mas agora ele entrou na sua vida. Não tem mais espaço para jogatinha, para tigrinho, não tem mais espaço para um palavrãozinho, para um filminho, não tem. Jesus entrou, agora você precisa restituir, ou seja, tudo que você fez quando você era filho das trevas, agora você tem que fazer o dobro para Jesus, 4 vezes mais para Jesus. Nós temos que ficar aqui com um culto de 8 horas, irmãos, porque 2 horas do teu tempo de futebol, Zaqueu restituiu 4 vezes, está entendendo? Isso que é salvação. Tem alguém comigo aí? Não? Você não gostou não? Tem alguém comigo aí? Não? Então não é uma recompensa das práticas das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus e criado por Cristo Jesus a fim de realizar boas obras que Ele planejou de antemão. Ou seja, dá a entender que Deus não criou ninguém para ser ruim, Deus não criou ninguém para fazer o que é errado, Deus criou a gente para fazer o que é certo. Tem uma sucessão de colocações em que eu separei. Marcos, vamos rapidinho, tá? Nessa lista aí desses livros que eu coloquei, dá uma atenção. Olha como é que Deus quer que a gente seja. Vale a pena você anotar. Vai anotando que eu vou falar rápido, tá legal? Romanos 3, 24.
mas Ele, em sua graça, declara justo por meio de Cristo Jesus. Nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Então, Romanos 3:24 diz que Ele me declara justo. Ele me declara justo. Presta atenção, Romanos 8, verso 1 diz: agora, portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há um verbo sendo colocado, ele está no presente. Se eu estou em Cristo Jesus hoje, nada pode me condenar. Engraçado, que o meu presente, ele pode ser atrapalhado pelo pecado que eu fiz no passado, mas ele me coloca justamente no verbo presente para dizer: estou em Cristo Jesus. Então, tudo que eu fiz já está no mar do esquecimento. Alguém comigo nessa manhã? Então repete comigo agora. Portanto, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alguém pode celebrar por isso aí, não? Aí no verso 2 de Romanos 8 ele vai dizer: pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida o libertou para a lei do pecado. Libertou da lei do pecado, que leva à morte. Ou seja, a minha natureza humana já não é mais fortalecida pelas minhas vontades, os meus desejos. Isso foram anulados, porque agora eu vivo uma lei do Espírito. Agora eu ando e sou movido pelo Espírito de Deus. Então isso é muito importante nós sabermos, porque estas menções que eu estou colocando para vocês são verdades cujo qual não pode sair de vossas almas, não pode sair das suas mentes. Porque de repente um aborto que você cometeu antes de conhecer Jesus, você já se batizou, você não se perdoa, você dorme pensando nisso, você se martiriza pensando nisso, daqui a pouco você está com câncer porque não esquece isso e não se perdoa por isso. Obras que nós cometemos antes da aceitação de Jesus foram riscadas do livro da morte nossa. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, Paulo vai dizer: foi por iniciativa de Deus. Repete comigo: foi por iniciativa de Deus. Melhor, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. Aqui, uau, diga assim, uau. Alguém queria estar aqui? Não, irmãos. Alguém queria estar aqui? Alguém queria estar aqui? Sim, irmãos. Não. Claro que não queríamos. Não queríamos. Quanto tempo você demorou? Você falou que se converteu numa igreja, depois ficou num trabalho, depois ficou com vergonha de ir para a igreja. Porque o nosso pecado nos esconde. Quando Deus chegou no jardim, Ele quis procurar Adão. Adão estava lá? Adão se escondeu. Ninguém queria estar aqui. Eu não estou dizendo hoje que você já está movido, já está, sabe, andando e tal, mas na verdade ninguém queria se converter, porque tinha que largar muita coisa para estar aqui. Tinha ou não tinha? Quantos amantes? Quantos pecadinhos de estimação? Ninguém queria, mas isso foi iniciativa de quem? Cá para nós, quando a gente é carne, eu estou falando quando a gente é o quê? Quando a gente é o quê? Carne. Você quer estar na igreja? Se não quer estar na igreja, por quê? Eu vou ter que largar aquele negócio. Pô, o pastor vai falar aquele negócio de novo, né? Quer ver uma prática bem comum nos dias de hoje que não parou ainda? Tem gente que falta o culto de Santa Ceia. Mesmo sendo batizado, tudo, e fala: cara, se eu tomar Santa Ceia, eu vou ter que me consertar, e eu não quero me consertar. Mas para quem agora já pulou esse muro dessa infantilidade, está respeitando o quê? Eu não queria estar aqui, não era vontade minha fazer o que eu fiz, largar o que eu larguei para estar aqui. Mas isso tudo que eu estou fazendo teve iniciativa por quem? A vontade de Deus foi mais forte do que a minha. Vou repetir mais uma vez só para quem está aí conectado no culto. A vontade de Deus foi mais forte do que a minha. Então foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou, que se tornou a sabedoria de Deus em vosso favor e declarou justo diante de Deus e nos santificou e nos libertou do pecado. Aí aquele famoso texto de Pastor Jorge com musiquinha e tudo, Coríntios 5:17, segunda carta de Coríntios 5:17, logo, se alguém está presente em Cristo, se tornou uma nova criação. A velha vida acabou.
A velha vida acabou. Como pode, no século de hoje, mais uma vez, dia 8 de junho de 2025, às 10h27,38 segundos dessa manhã, alguém que diz conhecer a Jesus, alguém que já passou por escola dominical, já passou por discipulado, diversos investimentos, e ainda não matou de uma vez por toda a velha criatura? Porque o texto diz, aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura. A velha acabou. Por que a velha acabou? Porque a velha e a nova não dá. Irmão, já viu alguém machucando a Lei Maria da Moda? É mais ou menos isso. O que você dá um reflexo disso quando você fala, Maria da Moda, hein? Porque não está combinando uma calça com a camisa, uma coisa com a outra. É a mesma coisa. A velha criatura e a nova não vivem junto no mesmo lugar. Não vive junto. Ou você vivifica a nova e deixa ela do alto da cabeça à planta dos pés, ou vai ser a velha do alto da cabeça à planta dos pés. Não tem como ser meio cristão convertido. Alguém já viu aquela foto de Instagram em que o arrebatamento, o cara leva só a metade, a outra fica? Já viu aquela foto? Não? Da roupa, levou só uma parte inferior dos membros e a outra ficou. Não dá. O arrebatamento é do corpo todo, a metanoia é do corpo todo. É corpo, é alma e é espírito. Então uma nova criatura tem que ser ela completa, e a gente precisa atender esse pedido. Tem alguém comigo aí? Não? Por isso que ele diz também em Efésios capítulo 1, verso 3, todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Tudo isso é atributo de Deus, ou seja, Ele me escolheu, Ele insistiu em mim e Ele me abençoou. Eu não sou abençoado porque eu quero, porque eu acordei bem hoje. Eu sou abençoado porque esse é um desejo de Deus sobre minha casa e sobre a minha família. Quem recebe isso aí, dá um louvor e glória ao nome do Senhor nessa manhã. No verso 4 ainda de Éfesos capítulo 1, ele diz, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu para em Cristo sermos santos e sem culpa. Qual é a escolha de Deus? Não é me escolher para eu ficar da mesma coisa, não. Ele me escolheu para mudar, para transformar, santo e sem culpa. Santo e sem culpa. Santo e sem culpa. Tem que ter essa metanoia, pessoal, senão não é convertido, é convencido. No verso 5 de Éfeso, ele diz assim, ó, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filho, nos chamou como filho. Por que eu trouxe isso? Porque essa filiação está sendo falada na igreja de Éfeso. E como é que pode alguém que nasceu sem uma cultura, sem um lar cristão, agora Deus chama de forma inédita um pai, uma mãe, um filho, e Deus adota como filho? Lembrando que a linguagem que eu falei para vocês entenderem é chamado pai de santo, né? Então, alguém que é filho desse pai de santo vai dizer, esse é meu pai. E o pai de santo vai dizer, esse é meu filho. Paulo está adotando essa linguagem para que se torne mais comum para ele, dizendo assim, Deus vos chamou como filho. Ou seja, vocês não perderam um pai, apenas agora ganharam um pai de verdade. Está comigo aí, não? É bem dentro disso aqui. Olha o que diz em Colossenses capítulo 2, no verso 11. Em Cristo vocês foram circuncidados não por mãos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido no domínio da natureza humana. Lembra, irmãos, da nossa imagem agora, por favor, amigo? Bota lá. Lembra disso aí, ó? Eu vou ler e você vai olhar para essa imagem, por favor. Todos olhem para o telão e me ouvindo, ó. Em Cristo vocês foram circuncidados, não por uma operação física, mas espiritual. Quantos de nós, olhando aquele reflexo de novo, tínhamos ações em que não sabíamos por que tinha? Por exemplo, um dia você pode ter batido na tua esposa e falar, cara, não sei nem por que bateu, depois você se arrependeu, né? Você comete um delito tão grande, tão grave, e você bota compromisso em pessoas no qual você ama, mas você é tomado de uma raiva, de um rancor, de um ódio tão grande. Só que Paulo diz aqui em Colossenses, ó, vocês foram circuncidados, não por uma operação física, mas uma operação espiritual. Os poderes do mundo invisível, quem guerreou para a gente foi Deus. Quer ver uma coisa? O livro de Daniel mostra que teve uma batalha, irmão, no livro de Daniel. O anjo Gabriel saiu do céu destinado a abençoar Daniel, dizendo que Deus havia aprovado a oração dele e já estaria de prontidão a ouvir e cumprir. Aí, de repente, a insistência de Daniel fez Deus pensar assim, o que houve? Daniel está orando as mesmas coisas, eu já o abençoei, já o liberei o que ele pediu.
Aí de repente Deus libera guerra por guerra. Aí Deus libera Miguel. Aí Miguel desce nas regiões celestiais, onde a gente não vê. A nossa vida estava amarrada, as ofensas estavam lá nós. Aí lá ele briga com os poderes e os príncipes desse mundo e liberta o Gabriel, para que o Gabriel venha até Daniel para trazer a mensagem que Deus já tinha liberado há muito tempo. Lembra, voltando a alguns versículos anteriores, nós não estamos aqui por vontade própria apenas. Deus insistiu. Antes de você pensar em vir para cá, a sua vida estava amarrada no mundo invisível. Quantos bonecos de voodoo as pessoas já devem ter feito para você? Quantos nomes você já deve ter colocado? Outro dia passei ali numa praça e vi uma obra, né? E um pênis de plástico com o nome embaixo. Falei, cara, se for para o cara broxar, ele está ferrado. Mas se for para, né, pegar o amor, a paixão desse cara, obras. Quantos homens são apaixonados pelas suas esposas, mas caíram na garra de uma Dalila? Porque havia um trabalho feito no mundo invisível. Você não sabe, irmãos, quantas ofensas. Você imagina, a Bíblia diz que Deus ele visita a primeira, segunda, terceira e quarta geração daqueles que aborrecem. Talvez você está fazendo algo no qual veio dos seus pais. Mas por que isso cessou na sua vida hoje? Porque as guerras invisíveis você não sabia que você tinha um surto. Você não sabia porque você sofria ataques, epilepsia, você não sabia por que você tinha insônia, você não sabia o porquê que você era tão atacado, mas o mundo espiritual no qual você não conhecia, Deus venceu o valente para te libertar aqui nessa terra. Então todos nós que éramos manietados, neutralizados, movidos por essa mão satânica hoje, Satanás não tem mais poder sobre nossas vidas. Hoje Satanás já não mexe em nossas vidas. Por quê? Porque ele nos amou, ele comprou essa briga por nós, ele entrou nas regiões celestiais. Sabe, irmãos, há uma tipologia em que Jesus entrou no inferno e pegou a chave. A gente crente é pentecostal assim mesmo, né? Quando ele morreu 3 dias, literalmente, mas nesse intervalo aí, ele resolveu o que estava no mundo espiritual, porque a briga não é visível, a briga é invisível. Não sei se você acompanha aquela cena do Mel Gibson, quando, bota aí Marcos, que tem uma criança, Satanás ele está, rapidinho tá Marcos, Satanás ele está com uma criança no colo, Jesus está se entregando naquela cruz, e ele está com uma criança de colo assim, ó, e olhando e fazendo um carinho. Você já viu aquela mensagem? Aquilo é muito profundo. Satanás está passando uma mensagem ali, porque no momento o Filho de Deus está sendo esquecido. No momento Deus virou as costas para o filho. Por quê? Porque o filho está recebendo o meu e o seu pecado. Então nesse momento Jesus está sendo ferido. Aí Satanás está assim, ó, até eu cuido do meu filho, teu pai te abandonou na cruz. É uma mensagem, sabem, que ele está assim. E quantas vezes nós somos esbofeteados assim dessa mensagem? Quantas vezes nós pensamos que Deus, olha só essa imagem aí, olha lá, o filho fazendo um carinho no pai, o pai fazendo um carinho no filho e olhando, está dizendo a mensagem assim, ó, eu tomo conta do meu filho, teu pai te abandonou aí. Mas não é isso. Esse momento é um momento de fusão, onde não é nada sobre o físico. Eu não quero que você olhe para a vida dos outros e ache que outros têm mais cuidado do que Deus. Quando você se sentir abandonado é porque Deus está cuidando daquilo que você não vê. A Bíblia tem uma palavra profética em Isaías, diz que Deus vai na frente. Lembra que a gente canta? Deus vai na frente, quebrando os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Irmãos, se Deus está na minha frente, Ele virou as costas para mim. Mas Ele virou as costas porque para eu andar, Ele teve que trilhar um caminho. Então não é que Deus virou as costas para mim, é que Ele está resolvendo o que está na minha frente. Ele me deu as costas pelo momento para entrar em lugares aonde eu vou entrar depois dEle. Deus não dá as costas, não se vira para ninguém, apenas Ele está trilhando um caminho para que eu possa passar depois. No momento em que o filho se sente abandonado, é que Deus está resolvendo todas as pendências do espírito. Deus está quebrando todas as maldições familiares. Deus está quebrando todas as esferas espirituais. Mas no terceiro dia, Ele aparece com resplendor e glória. Ei! Todos nós, como filho, temos a sensação que o nosso pai poderia ter feito aquilo que a gente queria. Sim ou não?
Quem é filho aqui vai dizer, meu pai poderia ter feito mais. Ter feito mais. Por muitos momentos, na verdade, nossos pais estavam fazendo o que não era no nosso campo de visão, nosso campo de entendimento. Se hoje você está vivo, foi porque teu pai fez alguma coisa no qual você nunca nem viu. Esse momento em que ele diz assim, ele vai na frente, tirando os ferrolhos, os espinhos. Você imagina, alguém que está à minha frente me deu as costas. Mas literalmente, ele não me deu as costas como virou as costas. Existe me dar as costas e virar as costas. Ele me deu as costas dele, para que ele pudesse resolver o que está à frente. Está comigo aí, não? Às vezes parece que Deus fecha os nossos olhos, porque não, a gente seria... Já pensou? Suponhamos aqui agora, Deus vai deixar você enxergar o mundo espiritual. Você vai ter pavor de andar na rua. Você vai ver guerra de anjo. Você vai ver coisas horríveis. Você vai entrar numa esquina, vai ter aquelas encruzilhadas, você vai ver os demônios ali devorando aquela esquina. Você vai ser uma pessoa com problema de mente. Se você falar para as pessoas, elas vão querer até te internar. Então, irmão, deixa. Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas são para Deus e as reveladas são para nós. Deixa. O negócio é a gente saber que o nosso Pai trabalha até agora. E o mais engraçado é que ele diz sobre o descanso. Ele diz assim, ó, Deus dá os seus enquanto descansa. Vê se não tem conexão. Deus dá os seus enquanto descansa. Irmão, quando você está dormindo, você só quer dormir, você não pensa em nada. Mas se a Bíblia diz que ele dá os seus enquanto descansa, enquanto meus olhos se fecham, eu vou acordar e Deus já fez aquilo que eu não conseguia fazer. Está entendendo, irmão, o que é confiar em Deus? É desse nível. Está comigo aí, não? Graças a Deus, irmãos, no nosso tempo de marionete, onde Satanás usava a nossa vida como um cavalo para usar as artimanhas, essa carnalidade desse mundo acabou. Hoje, nós somos movidos no Espírito Santo. Quem é também, por favor, reaja aí nessa manhã, dá um glória a Deus no seu lugar. Efésios 2, verso 11. Lembra lá que eu falei lá que existia aquele povo que já estava sendo evangelizado lá? E aí esse povo agora fala assim, não, pô, a gente é mais do que eles, né? Olha só que coisa bem cômica aqui, verso 11. Ó, não esqueçam que vocês eram gentil, eram chamados de incircuncidado. A palavra incircuncisão, ela vem sem aliança, ok? No judaísmo antigo, todo homem, um menino de 8 dias, ele é levado ao templo para circuncidar, ou seja, quebrava aquela pelezinha femoral ali da criança ali, para fazer uma aliança com Deus, como Deus chamou Abraão, Abraão também fez com a sua casa. Então, nós não tínhamos aliança com Deus. É interessante isso aqui, ó. Não esqueça que você é gentil. O que é gentil, irmão? Era eu e você. Gentil aquele mundano. Gentil aquele que nunca imaginou estar nesse ambiente. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava um dia pregar a palavra de Deus. Eu era uma pessoa que se você me colocasse para falar na frente de alguém, eu ficava vermelho, congelava tudo. Hoje eu olho para tua cara e te devoro. Sério? Tá doido você me olhar? Se eu não me engano, eu fui fazer uma entrevista numa empresa. Eu acho que fui desclassificado ali, porque na hora de falar, fazer aquelas entrevistas assim em grupo, e eu gaguejei, eu fiquei nervoso e tudo. Me bota agora, vou engolir. Não é dom nosso, é Deus que está em nós. É Deus que está em nós. Quando Deus está em nós, o medo ele é inoperado, irmão. É inoperado. É inoperado. Então, a gente é empoderado pelo Espírito Santo também. E o medo, ele é inoperado. Por quê? Porque maior é o que está em nós, irmãos. Não devemos ter medo de mais nada. Então, nós éramos gentios sem aliança, chamado de incircuncidado, pelos judeus que se orgulhavam, está vendo? Tinha um povo judeu lá nessa ilha. Pelos judeus se orgulhava, dizendo assim, não, eles chegaram agora, nós já somos judeus há muito tempo, né? Embora fosse apenas um ritual exterior humano, a circuncisão. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham o privilégio do povo de Israel, não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Repete comigo, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Mais alto, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Quem se encontra nesse versículo? Do passado. Quem se encontra nesse versículo, no passado, sabe? Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Deixa eu falar algo para você. Eu quero que você lembre dos seus domingos, 9 horas da manhã, talvez você estaria dormindo, o dia de folga de todo mundo.
mas não sei se você é habitual de vir também, domingo 6 horas da tarde. Quem costuma vir para o culto às 18 horas, domingo? Legal. Você já reparou que esse horário, mesmo quando a gente está viajando, por exemplo, está viajando, dá um vazio, dá uma coisa assim, né? Algo que você fala assim, gente, eu estou me sentindo um peixe fora d'água, né? Você lembra lá do jardim do Éden, quando Deus visitava o homem ao entardecer, na viração do dia? A gente é visitado todas as vezes por essa sensação e por esse Espírito de Deus, para testificar se nós estamos fazendo o que é certo e estamos no lugar certo. Então nós éramos um povo, nós vivíamos afastados de Cristo e não tínhamos o privilégio, vivíamos no mundo sem Deus e até sem esperança. Eu não sei, mas onde eu quero mexer é justamente aqui, vou completar o que eu iniciei. Quem aqui sentia um vazio e não sabia o que era? Eu acho que estou sendo bem claro assim, não? Por exemplo, você não era convertido, você tinha tudo. Você tinha carro, dinheiro, marido, esposa, mas fala assim, cara, falta alguma coisa. Será que eu consegui atingir vocês com essa pergunta? Não. Quem aqui tinha tudo, mas fala assim, faltava alguma coisa? Tá maior o número, tá? Você que já era completo, você não precisa de Deus, né? Tá certo. Vou perguntar mais uma vez agora, depois desse esporro, né? Alguém aqui, irmã, estava bem resolvido, não vivia nenhuma vida de pecado, ou se vivia ou não, mas alguém aqui já sentiu assim, pô cara, eu sou feliz, sou alegre, sou jovem, sou pai, sou filho, sou mãe, tenho um trabalho, tenho uma faculdade, tenho uma casa, mas eu acho que esse bolo está sem a cereja. Alguém? Ficou com medo da outra fala, né? Tá certo, né? Era Deus que faltava, como se fosse somente a cereja do bolo, mas na verdade, por que a gente dá tão ênfase para a cereja? É porque o bolo fica bonito. Então, presta atenção, vivíamos nesse mundo sem Deus e sem esperança, e hoje nós encontramos isso, gente. É tão gostoso isso que eu estou tentando tramitar para vocês aqui, porque eu acho que é a vida completa, eu acho que é a plenitude de todas as pessoas, porque a gente vive numa vida amarga. Por exemplo, você faz faculdade, aí você terminou a faculdade, mas não exerce essa função da faculdade no qual você se formou. Às vezes a gente está dando um murro em ponta de faca, aí você vai para outra, aí você está num trabalho, o trabalho é bem legal, mas você sai do trabalho, você está perdido, mas não sabe por quê, você tem um vazio. Mas quando a gente encontra ele, eu acho justamente foi o que a mulher samaritana provou, porque o texto diz que ela tinha uma rotina, todos os dias ela ia pegar água naquele poço com seu cântaro. Então uma ferramenta diária, de vivência para ela, de fazer as coisas da casa, de fazer a comida, ela deixou naquele lugar, ou seja, o que ela carregou a vida inteira ela deixou, mas levou o que ela sempre buscou e não entendia o que era. Ela deixou o cântaro e levou a informação. Ela chegava na sua aldeia com um cântaro cheio, e imagine as pessoas que viam ela voltando com um cântaro, agora está vendo ela de mão vazia, mas a boca dela estava mais cheia do que aquele jarro, porque ela disse assim, venham ver um homem que eu conheci. Tem alguém comigo aí? Não? Você está entendendo? Aí literalmente cumpre a Bíblia, que a boca fala do que o coração está cheio. Dá uma salva de palmas para Jesus. Podemos acabar? Verso 15, agora ele acabou com o sistema da lei e com o mandamento das ordenanças, promovendo paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Presta atenção, eu quero aqui, com a ajuda do Espírito Santo, trazer uma explicação breve sobre isso. Eu vou trazer a cultura do que está por detrás das Escrituras. Eu trouxe um pouquinho o que acontece na ilha de Éfeso, ou seja, uma ilha grega, e eu trouxe um pouquinho para vocês de que havia um povo judeu convertido lá, e esse povo judeu, eles estavam desdenhando esses novos convertidos, né? Aí Paulo agora vai dizer assim, cara, vocês são um só. Ei, vocês mais antigos, recebam os novos. Ei, vocês novos, se sintam como um deles, vocês são irmãos. Há um muro para ser quebrado aqui, né? E essa confusão a gente vê até hoje, a gente briga por capa de igreja, a gente briga aqui próprio, por exemplo, com célula. A minha célula, a gente é um povo só, cara.
Já viu a tipologia de Santa Ceia, que é um corpo que é partido por todo mundo come do mesmo corpo, todo mundo bebe da mesma água, do mesmo Espírito, todo mundo tem um só Pai. Quando a gente cria rivalidade, igual Caim e Abel criaram, algum dos dois vão morrer. E não é isso, a vontade de Deus é que todos os filhos vivam bem. Quem é pai aqui tem mais de 2 filhos? Você gosta de ver guerra dos seus filhos? Não, cara, acaba com a tua vida, não acaba? Um filho brigando, fala aí, irmã. Fala aquela coisa do encontro lá. Você, não? Já acabou, não? Ninguém gosta de ver o filho brigando, irmão. Acaba com o seu mundo. Qual é a paz que um pai e uma mãe quer? Os 2 filhos bem, um cuidando do outro, um respeitando o outro. Eu falo sempre para o Gabriel e para a Estel, cuidado, porque existem algumas crateras que a gente vai cavando que depois a gente não sabe sair de lá. Quer ver uma coisa? Eu e meus irmãos tivemos rixa a vida inteira. Para tirar depois de adulto, irmão. A gente foi criado soco, porrada e bomba. Isso aí. Um acusando o outro, ninguém protegendo. Eu não tive uma educação religiosa, irmãos. Não tive. Não tive uma educação, um pai que ensinaram os princípios, nem nada. Então, desse jeito tá bom. Minha mãe corrigia a gente com vara de goiaba, mas não trazia uma dissertiva. Eu nunca me lembro de um padrasto que me criou a vida inteira sentar e chegar e falar assim, eu estou te batendo por causa disso, estou te dando castigo por causa disso. Não, era só surdo de forma grosseira e se vira para entender. Entendeu? E hoje não. Hoje a gente dá conselhos, hoje a gente dá castigo, tira telefone, mas explica. Por quê? Porque não adianta dar uma surra e não dar um caminho. Então a gente dá uma disciplina, mas também dá um caminho para eles. Correto ou não é, irmãos? Então, nossos filhos não podem entrar em guerra. Verdade ou mentira? Fala assim, fala papai. Cadê as mães e os pais aí, por favor? Fala mais alto, Bárbara. Verso 16 diz assim: assim ele reconciliou com Deus em um só corpo. Olha que legal, gente, como que se encaixa. Não sei se você está entendendo esse estudo bíblico, está entendendo? Ok? Veja bem, assim ele reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da morte de Cristo Jesus, eliminando a inimizade que havia entre eles. Aí ele diz, ele trouxe as boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes, quanto quem estava perto. Agora, por causa do que Cristo fez, nós temos acesso ao mesmo Pai, pelo mesmo Espírito. Você pode achar alguém esquisito e tudo, cara, mas ele é teu irmão, cara. Tem irmão, cara. Assim, a gente fala, questão de doutrina. Por exemplo, eu não critico, eu brinco pra caramba aqui dos batistas, né? Dos assembleanos, mas do outro lado lá, essa galera, eles não suportam a igreja da parede preta. Nós somos irmãos, cara. Não é. Uma cor de parede vai definir a minha eternidade? Não vai, cara. Olha a mensagem que está sendo pregada, entendeu? Então não há diferença entre a gente. E essa barreira, Paulo está quebrando aqui agora na ilha de Éfeso. Está dizendo assim, cara, vocês que já estavam aí, cara, devia ajudar eles, não criticar. É aquela coisa, os mais velhos, ajude os mais novos, né? Aí no verso de número 19, portanto, já não são estrangeiro nem forasteiro, mas cidadãos do povo santo, membro da mesma família. Olha para o irmão do seu lado, chama ele de família, fala família. Vamos fazer o seguinte, levante sua mão, por favor, se você está me ouvindo. Vamos lá. Ninguém vai chamar mais ninguém aqui por nome nem nada. Essa pessoa tem um nome principal antes do nome dela. O nome dela é secundário agora. Pergunta o nome dela. Bom, Luiz. Pergunta o nome dela. Você vai cumprimentar um ou outro assim agora. Fala, família. Eu desafio você fazer isso 3, 4 vezes ou 5. Aí, Castro. Fala, família. Fala, família. Não é? Você está abrindo espaço. Quando eu digo de família, é uma coisa assim, irmão, parente. Irmão, presta atenção. O meu conceito bíblico, quando fala de parente, é o seguinte. Não vou falar da minha sogra, né?
Mas parente é parente, entende, irmão? Eva, parente, né? Parente é parente, mas família é família. O que a gente fala de família, irmãos? Deixa eu falar da família para não machucar os parentes. O Tiago está aqui. Te amo, família. Amém. Aqui. Viu como que é bom? Se estivesse no mundo, éramos parentes. Mas agora estamos em Cristo, somos família. Né? Olha só, presta atenção. O que é família? Biblicamente, a Bíblia diz, sai da tua parentela, da casa dos teus pais. Então a Bíblia chama o pai e a mãe de parente. Quando você faz uma aliança com a sua esposa. Se você não é casado, teu pai e tua mãe é tua família. Mas quando você casa, a tua esposa passa a ser tua família e os teus pais agora são teus parentes. Isso é uma visão bíblica, tá, gente? Eu sei que vocês carinhosamente não querem que isso nunca aconteça. Não, meu pai, pelo amor de Deus, pastor, já é heresia. Meu pai, minha mãe, minha família, tá bom. Mas a visão bíblica é isso, tá legal? E é muito bom você olhar para isso aqui, por quê? Porque agora você casou, e cuidado com as chantagens emocionais do pai e da mãe, para que você não quebre a sua aliança com a sua esposa. Está entendendo aqui, não? A família é ela, e vai ser os teus filhos, tá legal? Acho que eu vou parar com esse negócio, senão vai dar ruim aqui. Não, aí vai dar ruim, estava tão bem, né? Eu estava tão bem, entendeu? Mas vamos lá, resumindo aqui, quando eu digo de família, é o seguinte, família lá em casa é quem? Eu, Bárbara, Esté e Gabriel. Aí quando Deus fala que nós somos agora família de Deus, Deus está dizendo para nós todos aqui, assim como eu amo a minha família, os meus filhos, a minha esposa, assim também eu devo amar os meus irmãos. Sabe? Eu devo tratá-los como família da fé espiritual. Não dá para a gente ter rivalidade. Todas as vezes que a gente cria bronca um com o outro, e se tem alguém especialista em arrumar problema, é a gente. Uma vez eu fiz o jantar aqui, jantar das células. Se lembra, Márcio? Não. O Ageu já falou assim, pastor, não fala isso, não. Mano, fiz jantar das células aqui. Você não tem noção. Foi família, jantar de família. Aí vamos fazer um jantar de família? Meu irmão. Agora, esse domingo de julho, a gente vai ter a nossa festa da roça. Roça da família. Irmão, coisa mais cômica, mais engraçada é a gente. Deixa eu dar o meu conceito de família. Família é igual morar na arca com Noé. É um monte de gente diferente. Cada um é vegetariano, outro é carnívoro. Cada um tem sua aptidão, cada um tem o seu modo de viver. Um gosta da cama de baixo, outro gosta da cama de cima. Mas o mais importante é que, independente dos meus gostos, eu não posso sair do lugar. Porque sair fora da arca, eu só vou ver água lá fora. Imagina, eu não quero mais ficar com esse cara, ele é muito estúpido, eu vou sair dessa igreja, eu boto um pé lá fora, só tem água, entendeu? Então o que faz a gente refletir é lidar com as diferenças, sabendo também que quando eu olho a diferença do meu irmão, tem alguém olhando a minha. Faz assim para a pessoa do seu lado. Agora vira para você. Quantos tem aqui? 1, 2, 3. Eu aponto 1, mas recebo 3. Não dá para acusar. Fala assim, da minha família, o pior sou eu. Pronto. Porque a Bíblia manda, Jesus mesmo manda, assim, considerar o seu irmão mais do que você. Então, se você se achar o pior, achamos o problema. Está resolvido, gente. Está resolvido agora. Agora um vai deixar a torneira aberta e o outro vai lá e fechar. Vai. Porque eu vou falar assim, o irmão deixou a torneira aberta, mas eu sou pior do que ele, vou fechar. Acabou o problema, irmão. É o que Paulo está quebrando aqui nessa ilha. Tem alguém comigo? Não? Vocês gostam de assunto, hein? Verso 20. Juntos. Uau. Juntos. Repete comigo. Juntos. Já acabei, gente. Diga juntos. 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 Somos sua casa. Como é que eu vou ser casa de Deus? Separado? Carlão não é para estar aqui? Tem que ser junto, irmãos. Igreja. Irmão, deixa eu falar para você. Bota a tua língua para fora.
Dá uma repreensão nela, por favor. Dá uma repreensão, repreende tua língua. Dá uma correção nela. Como é que eu vou falar mal da igreja que Jesus ama? Lembra? Não sai da sua boca nenhuma palavra que for torpe, somente aquela que for boa para edificar. Presta atenção, se eu já falei mal de alguém, mal da igreja, mal de um irmão, eu estou sendo amaldiçoado. Porque esse irmão, ele é filho de Deus, ele é igreja comigo, e o texto chama agora nós para juntarmos, juntos nós somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos, dos profetas, que é a pedra angular do próprio Cristo. Olha só como é que ele não tira a palavra. Quando ele diz junto nós somos sua casa, edificados, de que forma? Pelo alicerce. O que é alicerce? A palavra dos líderes, dos pastores, dos apóstolos da igreja. O que ele chama a atenção para vocês ouvirem o que os pastores de vocês pregam, ensinam para vocês. Então juntos nós somos edificados o quê? Com a pregação do pastor Sérgio, do pastor César, do pastor Jorge, do pastor Cássio, das pastoras, com os líderes de célula. Então juntos nós somos edificados sobre os ensinamentos que nós temos.